Não, gente, o que nós queremos mesmo é fazer uma webinar bastante interativa. Eu acho que o que nós vamos falar hoje diz respeito a todos nós, né? De uma forma ou de outra, a questão da tecnologia nos impacta tanto positivamente como negativamente, né? Depois, somente quem é pai aqui sabe muito bem do que eu estou falando, né? E principalmente na questão da interação com os filhos. Bom, algumas pessoas que eu vi entrando aqui são pessoas que já participaram da webinar anterior que eu fiz do IKEA. Eu sou Marli, eu sou instrutora do IKEA e também faço parte do SAE, todos vocês conhecem SAE possivelmente, né? Eu e o Peter somos parceiros, né, Peter? No Comitê de Educação SAE. Especificamente, eu estou atuando dentro do Comitê de Educação, do grupo, né, do GT, de Educação para o Ensino Médio e Fundamental, onde nós queremos levar a questão da engenharia e da mobilidade para o ensino fundamental e médio, a partir de ações, de atividades que possam trazer esse alunado, né, para dentro, numa interação maior com a SAE, principalmente no quesito mobilidade, né? Eu sou avó e sou consultora em diferentes empresas. Então, ali você vê meu filho, né, que ele parece bastante comigo, né? Ele é moreno, não tem absolutamente nada a ver. Parece que a minha nora é mais minha filha do que ele, né? E tenho também o meu neto Anthony, aquele do olhinho azul ali, deitado com a chupeta na boca, o Pietro, e eu sou uma pessoa que adoro viajar. O que eu gosto de fazer? Eu amo o meu trabalho, vocês me veem ali fazendo desenvolvimento de executivos, né, numa organização financeira, e eu tenho bastante experiência também em empresas automotivas. Então, vamos lá. Gente, por favor, nós temos um plano B, obviamente, mas o importante é que vocês participem, que vocês façam perguntas, coloquem o posicionamento de vocês, a visão de vocês. Então, vamos lá. Olha, gente, tenham paciência, tá? Porque tecnologia é assim, né? Quem sabe faz ao vivo e a gente precisa ter paciência e esse negócio que não anda. Mas tudo bem. Leozinho tá aí, qualquer coisa ele entra e nos socorre. Opa, foi lá. Então é isso aí. Nosso encontro é importante que a sua participação dê o tom do nosso encontro, né? Então é um convite mesmo. Por favor, participem. Participem bastante. Débora é a nossa anfitriã, né? Já falou a respeito do IQMX. Depois nós vamos tentar, né, na medida do possível, fazer o link entre tecnologia, relações humanas e IQMX, nessa proposta nova. Eu sou Marli, né? Já falei para vocês o que eu faço, e o importante é que a gente possa trocar aqui algumas interações, principalmente no que diz respeito à nossa própria vivência, né? As facilidades e as dificuldades, os amores e os ódios que nós temos com relação à tecnologia. Porque a tecnologia, ela é assim, em alguns momentos ela nos agrada, em outros momentos ela nos confunde, principalmente no que diz respeito a relações. Bom, eu trabalho, né, com algumas empresas, já trabalhei com algumas delas e com outras eu ainda trabalho. Então, especificamente as empresas automotivas, Volkswagen, muitos anos de Volkswagen, fiz muitos anos de desenvolvimento de executivos, de áreas, eu trabalhei muitos anos na área de transmissão, têmpera, transmissão. Minha dissertação de mestrado, inclusive, fala a respeito, né, da importância da liderança nesse aspecto, o quanto que a liderança impactou positivamente com relação à implantação de equipes e assim por diante. Na Volvo, também trabalho com o desenvolvimento de gestores, principalmente de executivos. Na Scania, mais implantação de team building, que foi o que eu fiz lá. Votorantim, em todas as plantas da Votorantim no Brasil, principalmente fazendo desenvolvimento de liderança, implantação de times, desenvolvimento de trainees, trainees corporativos e também os trainees que trabalhavam em todo o Brasil. Rolls-Royce, implantação de equipes autogeridas. Cabot, desenvolvimento de executivos e implantação de processos de comunicação, que nós fazemos também, todos esses trabalhos que eu estou falando com vocês, nós também podemos oferecer pelo IKEA, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais a respeito de projetos oferecidos pelo IKEA, no que eu estou, a partir do que eu estou falando para vocês, é só procurar a Débora, procurar o IKEA, que o IKEA tem tudo isso para oferecer para vocês. E eu posso, inclusive, oferecer para vocês também. Philips e Valita, né, principalmente implantação de equipes e desenvolvimento de executivos.
eu sou consultora sênior também na MH Consult, e Freudenberg Nock, inclusive semana passada, né, Peter? Nós estávamos com o Jorge, né, que é o diretor-presidente da Freudenberg, fizemos implantação de team building na Freudenberg, assim como também fizemos desenvolvimento de executivos. De vez em quando vocês vão ver que eu dou uma enroscada, é porque eu fico olhando ali para ver se tem gente querendo entrar e eu vou liberando a entrada deles, tá? Então vamos lá. E todas as vezes que eu vou mudar de slide, a tecnologia diz para mim que eu tenho que voltar lá e abrir novamente a minha apresentação. Tá bom? Então, isso também é resiliência, inteligência emocional, que faz parte das competências comportamentais de qualquer profissional. Então, vamos lá. Quando a gente fala de transformação digital no Brasil, eu trouxe essa pesquisa para vocês, porque eu acho muito importante que todos vocês vejam. Eu tenho o link dela na apresentação, eu acho que seria bem interessante que todas as pessoas que estão participando aqui verifiquem essa pesquisa feita pela McKinsey, que ela traz o perfil de como estão as empresas no Brasil. A McKinsey ouviu 164 empresas e fez um overview entre 2018 e 2019, mostrando que quando se fala em transformação digital, quando se fala em tecnologia, a gente precisa ter alguns insights. Então, por exemplo, a McKinsey, ela ouviu essas empresas e ela identificou, a partir da fala dessas organizações dentro do nosso país, e depois ela faz também uma comparação entre a maturidade de transformação digital entre as empresas do nosso país com empresas do resto do mundo. Então, eu acho que valeria muito a pena vocês darem uma sapeada nesse estudo, porque mostra, inclusive, o que é que impacta positivamente na tecnologia e o que impacta negativamente na implantação de novas tecnologias. E fala também das relações humanas, e aí eu vou fazer o link para vocês. O primeiro aspecto que a McKinsey traz é a maturidade digital de uma empresa. Ela pode contribuir muito para um crescimento e um sucesso maior. Pode. Isso não quer dizer que vai. Então, tem algumas empresas que têm alto nível de tecnologia de ponta, mas não conseguem bons resultados. E aí, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Então, eu dividi a nossa webinar. Rapidamente, eu quero falar sobre isso para que vocês possam entrar na área organizacional e na pessoal. Outro aspecto que a McKinsey fala é que quando se trata de aspecto digital, não basta apenas seguir tendências, ou seja, não é porque a outra empresa deu certo, é que a sua empresa vai dar certo também. Então, ela frisa muito bem que a maturidade digital, ela pode e vai variar significativamente no impacto dos resultados da empresa, principalmente se os líderes em maturidade digital no mundo apresentam um desempenho maior, ou seja, eles apresentam um desempenho maior, porém, não quer dizer que foi somente a transformação digital que fez isso. Então, é importante você ver que ele teve um resultado positivo, uma taxa de crescimento de EBITDA até 5 vezes maior em comparação às demais empresas, porém, não foi só isso que essas organizações fizeram. Elas também tiveram outras ações que ajudaram a impactar no resultado das organizações. E aí ela traz, e aí, você sabe o que é digital? Eu achei muito legal, porque ela fala de transformação digital para pessoas que não necessariamente entendem bem disso, né? Como eu, por exemplo. E aí ela diz, o que é digital? São caracterizadas por acionar ao menos uma de 4 alavancas-chave de valor. Ou seja, precisamos ter pelo menos o atendimento de um desses aspectos que estão estabelecidos aí, para que você possa ser considerado digital. Então ela diz, modelos de negócio, novas formas de operar e novos modelos econômicos. Isso quer dizer o quê? Que a empresa está buscando aquilo que a Débora acabou de falar, né? Inovação, né? Criar novos serviços, criar novos negócios, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, que as empresas estão se reinventando, principalmente aquelas que não quebraram com a pandemia. Conectividade, engajamento em tempo real. Olha o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu estou numa cidade, vocês estão em outras, e nós estamos conectados a partir da digitalização, ou seja, pelo virtual. Processos, foco na experiência do cliente, automação e agilidade. Eu não sei se vocês se lembram, na primeira webinar que eu fiz pelo IKEA, eu falei muito a respeito da importância de ter o foco no cliente, ver o que o cliente quer, né?
Ou seja, o foco do cliente, não o foco no cliente. O que é que o cliente precisa num momento como esse? E ser muito rápido na resposta. Eu acho que quando a Débora vem apresentando o IQMX, ela está justamente apresentando aquilo que o QA entende que os seus clientes precisam. Porque num momento como esse, mesmo tendo uma sede nova e maravilhosa, que é o que nós estávamos falando antes do início da nossa webinar, o IKEA não pode receber ninguém e fazer treinamentos presenciais. Então, o que os nossos clientes, né? O que o cliente do IKEA precisa? Então, diga o que você precisa e digitalmente o IKEA, nós, instrutores, inclusive, vamos nos preparar para isso, né? Para atender você. E o que eles chamam de analytics, melhor tomada de decisão e cultura de dados. Tem dois aspectos aqui muito importantes e que têm a ver com as relações humanas. O foco na experiência do cliente, ou seja, entender, ouvir o cliente é relacionamento. Engajamento em tempo real, em equipes que estão totalmente virtuais, pessoas que estão dentro das suas casas, pessoas que estão perguntando se está mais claro ou mais escuro lá atrás, como a Débora estava fazendo conosco, né, Leozinho? Gente, está impactando a claridade lá atrás, né? Então, agora a gente fala de outras coisas, além de falar também de processos, de serviços e assim por diante. Então, esse engajamento em tempo real, essa comunicação, essa ajuda mútua, eu acho que é extremamente importante. Vocês que são gestores, imagino que vocês estão justamente identificando o quanto precisava para que suas equipes interagissem mais no presencial. Possivelmente, se eu perguntar para vocês, todos vão dizer, estamos até mais, interagindo mais, porque não tem como não interagir quando nós estamos em espaços físicos diferentes, né? Vamos lá. E aí eu trouxe para vocês rapidamente e coloquei 4 estrelinhas, porque eu não vou falar sobre tudo isso, mas eu quero só que vocês pensem, principalmente vocês que estão dentro das organizações e que fazem gestão de equipes ou de processos ou de projetos, o que a McKinsey fala de uma forma resumida. Então, ela diz o seguinte, que no que diz respeito à digitalização, à tecnologia, é importante que as organizações tenham muito foco na estratégia. Bom, isso não é novidade para vocês, né? Ou seja, onde estamos, para onde vamos, principalmente nesse momento, onde estávamos, né, em 2019 e onde precisaremos ir agora. E aí ela coloca alguns aspectos como consciência da mudança. Vocês que estão aí trabalhando dentro de casa, eu acho que todas as organizações disseram para vocês, gente, muda tudo, né? Eu estava falando, Léo, onde você está? Ele falou, estou trabalhando na minha casa, Marli. Nós, inclusive, iríamos voltar, assim como outras organizações nas quais eu tenho contato também iriam voltar e acabaram abortando porque tiveram alguns casos de Covid e essa consciência da mudança e rápido em tempo real é extremamente importante, né? Então, eu marquei para vocês ali na questão da estratégia a importância de deixar todas as pessoas bem conscientes das mudanças e de forma muito rápida. No que diz respeito à capacidade, a McKinsey está falando a respeito de usar a tecnologia para fazer o marketing, para fazer as vendas digitais, passar os dados, trocar os dados, modelos e plataformas tecnológicas, né? A Débora falou aí de indústria 4.0, eu não vou falar sobre isso, mas eu acho que essa questão de plataformas tecnológicas são imprescindíveis e ali eu coloquei foco na geração de valor. Por que eu chamei atenção no foco para geração de valor? Porque geração de valor não é só a organização, mas foco na geração de valor de cada um de nós, né? Quem está lá na sua equipe, não importa onde esteja, trazendo suas ideias, passando o seu conhecimento, eu acho que num momento como esse é extremamente importante que todos nós nos ajudemos, né? Eu e Peter e outras pessoas que estão aqui nos assistindo, fazemos parte do Comitê de Educação da SAE. Nós nos encontramos em grupos de trabalho semanalmente, onde cada um, a partir do conhecimento e a experiência que tem, contribui. Né? Então, eu acho que não tem essa de eu sou funcionário dessa organização, eu faço parte dessa organização. Eu acho que fica bem claro no momento em que nós estamos vivendo o quanto que nós temos que ter clareza, primeiro da estratégia, onde nós vamos chegar, onde precisamos chegar e qual é o nosso papel na geração de valor. É hora de comunicação, né? É hora de falar onde nós podemos ajudar, de que maneira podemos ajudar.
No que diz respeito à organização, existe a questão da estrutura, né? Muitas empresas, inclusive, mandaram kits, né, dos seus funcionários em casa para que eles pudessem ter uma internet boa para poder continuar trabalhando, uma boa mesa, um notebook. Muitas organizações fizeram isso, olhando para a necessidade de estrutura. A colaboração, né, entre áreas. Nós estamos aqui com o Léo, fazendo parte aqui da nossa webinar, e justamente para quê? Para nos dar todo o suporte que nós precisamos. E eu dei o foco principal nos talentos. Talentos somos nós, gente, que estamos aqui, ó. Nós somos os talentos, né? Nós é que temos a possibilidade de agregar valor a partir do conhecimento que nós temos. Então, mais do que nunca, você que é gestor, você que faz parte de uma equipe, é importante que você se pergunte, né? Qual é o meu talento? Como é que eu posso contribuir? Porque é tudo novo para todo mundo, né? É um momento que nós nunca vivemos e que eu estava falando com a Débora, que nós nunca vamos esquecer, porque não está sendo fácil para ninguém, né? É uma situação bastante difícil para todos nós, mas, por outro lado, é uma situação que tem trazido também muitas oportunidades. A questão da cultura, aí eu também dei a ênfase à colaboração interna, apesar que eu gostaria de chamar também na questão da agilidade. Agilidade é rapidez nas respostas, quando muitas vezes na empresa, né, existia o cafezinho, né? O encontro aqui, o encontro ali, vou dar uma enrolada aqui, não vou entregar esse projeto agora. Agora parece que não dá mais para fazer isso. Porque às vezes eu estou em reunião, eu ouço os profissionais, ou mesmo eu dizendo, gente, eu vou ter que sair porque eu vou entrar numa outra reunião, gente, eu vou ter que sair porque eu vou ter que fazer uma outra coisa, gente, eu vou ter que sair porque eu tenho agora um projeto para apresentar. Então, agilidade no sentido de respostas rápidas. E não é só resposta rápida da organização, mas respostas rápidas, nossas respostas para o outro e nossas respostas para mim mesmo e nossas respostas para a empresa e para a sociedade. Eu acho que o IQMX, né, Débora, ele é uma resposta rápida para a sociedade, né? Exato, essa é a ideia, da gente ter uma marca forte e que seja realmente top of mind das pessoas para buscar soluções, para ter esse poder mesmo de atratividade para a sociedade, de falar assim, puxa, eu preciso de determinado ponto, aonde eu posso ir? E associar ao IKEA, ao IQMX, que tem toda essa questão da tecnologia embarcada, mas sem esquecer de todo o contexto do segmento automotivo, da indústria, de todas as fases que nós passamos até chegarmos aqui na transformação digital, nesse novo normal que foi acelerado até pela questão do Covid, né? Então, é algo que a gente vinha falando que ainda estava bem embrionário no Brasil, mas que a gente teve que ter esse pulo, né, de transformação, de usar muito a conectividade, esses meios eletrônicos, né? Então, o IQMX tem essa vertente, essa intenção no mercado junto com a sociedade. Ou seja, é a resposta ágil, né? No momento em que não tínhamos respostas, porque todos nós, eu sou professora universitária e eu digo para você, como é bom você estar na sala de aula, dá uma saudade dos alunos, do cheiro do aluno, né? De ouvir a voz do aluno ali na sua frente. Mas eu já trabalhava com ensino à distância, então eu já tinha essa cultura de ensinar à distância, não importa onde o aluno esteja, e agora mais do que nunca, né? Ter acesso. Aliás, eu adoro essa questão porque ela é totalmente inclusiva, ela abre possibilidades. Eu penso que o IQMX ele vem trazer a questão da inclusão, porque muitas pessoas, né, estavam longe, não podiam usufruir de treinamentos do IKEA. E agora vão poder usufruir, não importa onde elas estejam, né? Exato, exato. Sempre somando, né? A tecnologia para somar em todas as áreas, na educação, na indústria, em tudo que a gente hoje executa, a gente tem a questão da transformação digital, da inovação, e essa é a ideia, a conexão, né? Abrir oportunidades, frentes. É isso aí. Gente, não tem pergunta, não tem comentário. Posso só fechar esse primeiro bloco de conteúdo ou vocês querem perguntar ou comentar alguma coisa? Fique à vontade. Diga lá, meu amigo Peter.
Eu acho que tem uma pessoa na minha frente que queria perguntar. É, o Márcio. Deixa ele falar. Pode falar, Márcio. Cadê você, Márcio? Olá, Marli e Débora. Sim, Olá. eu sou da indústria automotiva e a minha pergunta é, a gente já tem várias iniciativas que eu classifico já como pertencente a essa transformação digital, né? A primeira pergunta é, como engajar, todas as pessoas na mesma direção, né? Considerando a própria natureza humana, que é bem complexa e bem, como eu vou dizer, diferente, né, umas das outras, né? Ainda é uma estrutura tá muito concentrada em cima, né, na alta direção, né, a estratégia, né? Agora, como desdobrar isso, né, no sentido de envolver todo mundo, né? Primeira pergunta. Você é gestor, a segunda Oi? Você é gestor? Sim, sou gerente da qualidade. E a segunda pergunta, Marli e Débora, seria no sentido assim de uma pequena empresa, né, que está nascendo agora, né? Como iniciá-la já com essa mentalidade, com esse mindset, né? O que a gente precisa se preocupar? O que a gente precisa se preocupar, né? O que é o dono dessa empresa, vamos falar assim, o gestor, né? Deveria estar focando. Por onde começar seria a palavra, né? Olha, primeiro eu quero dizer que a minha resposta, ela não é a verdade absoluta. Eu vou falar em cima da minha vivência, tá, Márcio? Tá legal, pode falar. Há muitos anos eu trabalho com qualidade. Então, desde que eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar no Senai. E o Senai, ele trabalhava justamente a questão da implantação da filosofia da qualidade. A gente nem falava em ISO 9001, Débora. A gente falava em ISO 9000. Depois é que foram desdobrando 9001, 9002, 9003, 9004, 14000 e assim por diante. Então, o primeiro trabalho que eu fiz voltado para a qualidade foi justamente no envolvimento dessas pessoas. E você sabe, Márcio, pessoas tão simples, porque muitas vezes eu trabalhava com executivos, mas em outros momentos eu trabalhava com empresas pequenas, sabe, que não tinham nenhuma lousa para que eu pudesse escrever qualquer coisa. Eu cansei de falar a respeito de qualidade, da importância da qualidade, usando jogos. Sabe aquele escravo de Jó? Escravos de Jó jogavam o caixão, sabe? Aquela brincadeira que nós tínhamos. Eu usava milhões de vezes aquilo com pessoas que não sabiam nem ler. E era tão interessante o resultado que nós jogávamos aquilo e eles iam, é lógico, erravam várias vezes, né? Nós errávamos várias vezes. E à medida que eles iam entendendo a importância do papel de cada um no resultado da qualidade, o jogo saía, o resultado saía e nós conseguimos fazer 1, 2, 3, 4, 5 rodadas. Você fala, mas a partir de um jogo? E isso depois ele era estendido para o dia a dia dessas pessoas dentro das fábricas. Então imagina, o Senai ele atendia desde uma Volkswagen até uma empresa que ficava lá no meio do mato, lá no Alvarenga, em São Bernardo, empresa que era justamente com esse perfil familiar, empresa que estava começando naquele momento e que já começavam a atender as montadoras e que precisavam ter uma filosofia parecida com as montadoras para poder fornecer. Que, inclusive, muitas vezes eu fui dar treinamento sendo paga pela Volkswagen para que eu treinasse as pessoas das organizações, das empresas pequenas, as autopeças, para que eles tivessem a filosofia da qualidade para atender a Volkswagen a partir da filosofia da qualidade. Então, a filosofia, ela é ensinada, ela é mostrada e a pessoa ela absorve essa filosofia no dia a dia, a partir das suas ações, das suas atitudes. É possível? É possível, sim. Agora, eu sou dono de uma empresa, eu estou começando essa empresa, eu sou o primeiro que tenho que ter essa visão de qualidade. Qualidade não pertence a uma área, não pertence a uma pessoa. Qualidade é filosofia organizacional.
Então, quanto mais as pessoas dentro da organização saibam quais são os indicadores da qualidade, porque não basta só falar em qualidade. Nós temos que ter indicadores, medidores, e as pessoas precisam ter o domínio sobre esses indicadores e esses medidores para que eles não dependam de um gestor, não dependam de um gerente, não dependam do dono da empresa para fazer qualidade quando ele está sozinho. Então, é muito comum assim, a área da qualidade é que deve ver isso. Gente, não tem área da qualidade. Existe comportamento voltado para a qualidade. Todos são responsáveis pela qualidade. Então, quanto mais você envolve as pessoas na visão de qualidade e principalmente se elas entendem que a qualidade faz parte do produto e do serviço que o cliente espera receber, não é o gerente que pede, não é o diretor que pede, mas faz parte do que é necessário fazer. Responde a sua pergunta, Márcio. Sim, de forma geral, você explorou assim de forma ampla, né? Mas deu para entender, né? Isso faz parte do meu dia a dia. Já sou gestor há 20 anos, trabalho na área da qualidade há 31. E o dia a dia é exatamente esse, né? Da gente fomentar, né? Que a qualidade não é um departamento, sim, é uma coisa que está intrínseca em todas as funções. Não só a qualidade, eu diria. Nós temos outros aspectos. Eu vejo a própria área financeira, a área de finanças também é uma área de gestão. Todo mundo tem que estar preocupado com finanças, né? Não gastar mais do que está planejado, né? Ou se tem um gasto inesperado, procurar analisar aquilo, o que aconteceu. Isso temos que aplicar uma metodologia de análise e solução de problema para isso. Então, sai muito da área da qualidade. Temos o próprio meio ambiente, que é uma coisa, a segurança do trabalho, está intrínseca também em todas as funções e todas as áreas. É claro que, dependendo se a gente está falando de uma indústria de autopeça, uma automotiva, é lógico que existem áreas que estão mais expostas, né? A acidentes, a ocorrências ambientais, né? Enfim. Mas isso se aplica também às áreas administrativas, né? Mas sabe, Márcio, isso que você está dizendo é extremamente importante, porque mesmo a área de compliance, a área de segurança, as pessoas ainda têm muito essa visão de a área de segurança, a área de compliance. O que as pessoas precisam dentro das organizações... É muito departamental ainda, né? Não muito é filosofia, né? E outra, filosofia... Eu vou dizer bem o que eu penso, tá? Filosofia sozinha não responde. Filosofia sozinha não dá conta. O que nós precisamos, inclusive, é ter indicadores muito claros para que as pessoas entendam, inclusive, como usar esses indicadores no dia a dia e medir sozinhas. Elas não podem depender do Márcio, elas não podem depender do Peter, não podem depender da Débora. Elas precisam atuar sozinhas, porque não se fala tanto em comprometimento. Ora, deixa as pessoas então se comprometerem, não se fala tanto em iniciativa, em liderança, então deixem as pessoas fazerem isso. Agora, hoje, isso sempre foi necessário. Num momento como esse que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão atuando a partir dos seus lares, inclusive com outras questões lá para resolver, porque não tem só problema da empresa, tem o filho que não foi para a escola, tem a esposa que está precisando de alguma coisa do mercado, alguém que não veio trabalhar, os problemas domésticos, né, vamos considerar assim. Então, eu acho que dentro de casa, inclusive, todo mundo tem que saber o que precisa ser feito para que todo mundo possa levar de uma maneira mais tranquila o momento que nós estamos vivendo, não? Sim, com certeza. Sim? Então, vamos lá. Obrigado aí pelo debate, pela oportunidade. Fique à vontade, pode participar quanto você quiser, Márcio. Aliás, eu agradeço. Todas as vezes que você está conosco, você agrega bastante, viu? Obrigado. Agora, eu queria já entrar na questão mais humana, né? Quando nós falamos de uso da tecnologia, e agora a gente vai falar um pouquinho de relações humanas, né? Que é para isso que nós viemos. Qual é a diferença entre usar de mais e usar de menos? A diferença está entre o remédio e o veneno.
qual é a dose, né, que nós usamos de tecnologia. É claro que hoje, mais do que nunca, a dose está muito alta. Eu vou falar de algo que eu estou vivendo que tem me deixado bastante incomodada. No início da pandemia, nós conversávamos com os nossos colegas, os nossos amigos, a gente ligava para eles, eu principalmente, tinha o hábito de ligar a partir do vídeo para ver o meu amigo, não só ouvir o meu amigo ou conversar com ele por WhatsApp, mas eu gostava de ver as pessoas. À medida que a pandemia foi caminhando, o isolamento social, eu fui percebendo que os meus amigos já queriam conversar mais por WhatsApp ou por telefone, mas não necessariamente por vídeo. Aquilo impactou muito para mim. Eu não vou negar, eu fiquei muito triste, porque eu queria ver os meus amigos. Eu não queria somente ouvir os meus amigos ou ler os meus amigos, eu queria ver. E à medida que a pandemia foi acontecendo, o isolamento social foi caminhando, eu fui vendo cada vez menos os meus amigos e fui ficando cada vez mais isolada, cada vez mais sozinha. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir um galo cantando, é porque eu estou na chácara de amigos. Eu não estou mais em São Paulo, porque eu estava dentro de um apartamento trancado. E eu garanto para vocês, estão ouvindo o galo cantando? Acabou de cantar. Acabou de cantar. Então, assim, já que nós estamos falando de relações humanas, vamos falar também de relações com a natureza, né? Hoje eu estou aqui me relacionando com a natureza. Aqui tem cachorro, aqui tem galo, aqui tem galinha. E a tecnologia não me ajudou. Eu queria ver meus amigos e muitas vezes eu não conseguia. Às vezes eu chegava a pedir, eu vou falar com você pelo vídeo. E a pessoa falava, não vai dar para falar pelo vídeo, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou de pijama, eu estou de camisola, eu estou disso. Aí eu fui percebendo que o distanciamento foi ficando cada vez maior. E a solidão foi aumentando, o isolamento foi ficando também cada vez maior. Não só para mim, mas possivelmente para eles também. Esse é o remédio. Hoje eu faço várias reuniões em vários grupos. E eu percebo que nós conversávamos olhando um para o outro, mesmo que a partir do vídeo. Hoje, a gente não abre mais a câmera. A gente só fala e ouve o outro conversando conosco. Isso, para mim, sinceramente, é um dos maiores impactos. E a gente ouve as pessoas colocando nos Facebooks da vida, as pessoas colocando nos Instagrams da vida, colocando no LinkedIn, que essa pandemia, que esse isolamento social vai nos tornar uma pessoa melhor. Será? Será? Marli, mais um outro comentário aí, pegando carona no que você falou. Exatamente, essa falta de empatia, de carinho com os outros. As pessoas não quererem se mostrar, né? Elas, de alguma forma, elas se escondem, né, atrás da tecnologia, vamos falar assim. Esse é o lado ruim, talvez. Ontem eu participei de um treinamento e tinham mais de 25 pessoas, e aí eu era uma delas, e aí o instrutor, em vários momentos, um treinamento que durou 8 horas, e em vários momentos o instrutor reclamou que estava se sentindo sozinho porque todos estavam com o vídeo fechado. Sabe o que é isso, Márcio? Isso é uma falta, sabe, de prestígio. É falta de prestigiar o outro, é falta de demonstrar o olhar para o outro. Nós, seres humanos, nós precisamos do olhar do outro. As crianças, quando são bebês, elas precisam do olhar dos pais. Então, hoje eu ouço muitos, até executivos com os quais eu trabalho, reclamando que os filhos ficam trancados dentro dos seus quartos com os seus celulares e não conversam e não falam. Quantas vezes, quando nós podíamos ir a restaurantes, nós víamos famílias inteiras sentadas, conversando com outras pessoas virtualmente e não conversando entre elas. Ou nós não conversávamos com a pessoa que estava na nossa frente, porque nós estávamos dando atenção para quem estava lá, no virtual.
E aí eu ouço hoje muita gente falando, quando terminar essa pandemia, quando o isolamento social acabar, nós seremos pessoas melhores. Que tal começarmos por aí? Usar essa tecnologia para mostrar os nossos olhos, mostrar o nosso rosto. Eu lembro assim que há umas 2 semanas atrás, nós estávamos numa reunião, Peter vai se lembrar disso. Eu acho que eu era a única que estava me mostrando no vídeo. Quando eu vi que ninguém abriu o vídeo, eu desliguei o meu. Depois eu fiquei me sentindo péssima, porque eu falei, ao invés de eu chamar todo mundo para abrir o vídeo, eu sucumbi e fiz igual a eles. E eu tenho feito isso, e eu tenho pensado muito a respeito disso. Toda semana nós temos reuniões, nós não nos vemos, nós nos falamos, a gente ouve a voz, mas a gente não se vê. Então eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu estou vendo alguns de vocês com a câmera ligada, para mim é muito importante. Eu preciso do olhar de vocês, eu preciso saber que vocês estão me ouvindo e estão conversando comigo. Isso também é relacionamento. Sabe, eu queria só complementar esse assunto. Eu sou da moda antiga, né? Eu gosto bastante de conversa pessoalmente. Eu acho que o corpo fala, né? Eu acho que a transformação digital, ela agrega, mas a gente precisa achar esse equilíbrio. Então, porque assim, a comunicação, ela não é só verbal, né? A gente tem uma comunicação corporal. E aí, então, pessoalmente, você percebe e sente, você não interpreta. Hoje, a comunicação muito por mensagem, texto, e-mail, chat, a gente perde um pouco essa interpretação do interlocutor com o locutor, e a gente acaba deduzindo muitas coisas, e aí aquele ambiente, aquela conversa que era para estar neste nível, passa para um nível superior de agressividade, porque vem muito da interpretação. Do momento pessoal. Então, acho que a transformação digital, ela é extremamente importante, mas a gente tem que ter sabedoria de dosar essa transformação digital e a gente não perder o que é importante. E aí, trazendo o que o nosso colega Vitor Marcelo comentou no chat, que o latino é de beijar, é de abraçar, e a gente não pode deixar perder essa nossa característica forte de latino, né? Eu acredito que o Vitor não seja brasileiro, porque eu vi no chat também que ele deu um bom dia em espanhol. Muito obrigada, Vitor, também pela sua participação e a participação de todos, né? Nós temos que achar realmente esse equilíbrio, da gente não perder essa relação humana que é de extrema importância para nós mesmos, faz a gente crescer, aprender, a troca, né? Tem muito valor agregado a essa relação. E eu percebo que essa questão do vídeo, né? Como a gente está muito conectado no Instagram, nas redes sociais, Facebook, YouTube, a gente fica muito ligado à questão da aparência, né? Então, eu falo assim, não vou ligar a minha câmera. E eu falo por mim mesmo, porque a gente vê aquela farsa no Instagram da família linda, da pessoa maravilhosa, feliz, que sempre coloca a melhor foto. Então, a gente tem que entender e falar assim, puxa, eu sou uma pessoa da vida normal, né? A realidade é essa, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho entregas, eu tenho prazo, eu tenho que atender a demanda familiar, eu tenho que atender a demanda acadêmica, eu tenho que atender a demanda corporativa, e aí eu acabo deixando algum ponto da arrumação do meu cabelo, da minha estética, mas isso não importa, o que importa... Débora, hoje, antes de tudo isso, o que nós estávamos fazendo, eu, você e o Léo? A gente estava rindo e brincando com o seu cabelo, e você tentando colocar o fone, e a gente dando palpite e brincando com você. Isso é relacionamento, mesmo virtual, nós abrimos um vínculo de amizade ali. Isso faz diferença. Agora, Exato. Se você não aparecesse, igual eu já ouvi falar, pessoas que dizem assim, gente, eu não vou abrir porque eu estou de pijama. Desculpa, gente. Quando eu vou fazer uma reunião, mesmo que virtual, eu faço questão de pentear o meu cabelo, de colocar uma camisa, de passar um batom, para que vocês me vejam
um pouco melhor, para que eu me sinta melhor. Isso é prestigiar o outro, eu não estou fazendo só para mim. Então, assim, lembrem-se disso, que a gente já está tão isolado, quando vocês fizerem reuniões, eu não vou mais fechar minha câmera, eu não vou mais sucumbir a esse tipo de comportamento. E eu estou percebendo que eu estou entrando nessa. Apesar de eu não concordar, eu estou começando a fazer igual. E eu não vou fazer mais. Então, eu já aviso aos navegantes que estão me ouvindo aqui hoje, que eu vou abrir minha câmera e vou começar a cobrar todo mundo para que abram também. Então, tirem os seus pijamas, coloquem uma camisa, mesmo que fique de cueca por baixo, coloque uma camisa, penteie o seu cabelo, porque eu vou pedir para você abrir sua câmera. Tá claro isso? Claro. Só comentando aí o que a Débora falou, né, da comunicação corporal, né, ela é muito importante. Sem dúvida aí com esse modo novo aí de a gente se comunicar, né, isso vai ter que se transformar também, né. Sem dúvida nenhuma, a comunicação corporal ela é mais eficaz do que a verbal, né. As pessoas, corpo fala, né? O famoso ditado popular, o corpo fala. Então, com esse advento aí, com essa mudança aí da forma da gente se comunicar, né? Com certeza nós vamos ter que nos adaptarmos, em vez da gente se esconder, né, atrás de uma câmera, né? Então, Márcio, desculpa, mas, por exemplo, né, o gestor. Tem gestor que fala para mim assim, Marli, mas é tão chato, a pessoa está na casa dela, eu pedi que ela abra a câmera para poder participar de uma reunião. Desculpa, gente, desculpe. Se você estivesse na empresa, você não estaria ali sentado na mesa olhando para o outro? Por que que no virtual você tem que ficar com a câmera fechada? Você está ali falando, você não sabe... Primeiro que isso suscita, né, a gente chama na psicologia de persecutoriedade, né? Vai saber se você está falando e o outro está fazendo caras e bocas, tirando maior sarro na tua cara e não está levando absolutamente nada do que você está falando a sério. Então, assim, você é gestor, você pode dizer, gente, eu convido todos a fazermos uma reunião onde nós possamos nos olhar, nos percebermos a partir do virtual mesmo. Porque isso aqui faz diferença, um sorriso, um olhar, uma brincadeira, sabe? Um jogar o cabelo para trás, sabe? Isso conta alguma coisa e faz com que nós nos sintamos um pouco mais acolhidos, não soltos num espaço cinza, onde ninguém vê ninguém e fica somente aquelas vozes, parece vozes do além falando. Então, assim, um quer falar e você fica naquela, não sabe se interrompe, não sabe se fala, não sabe se é hora de entrar. E a gente nem vê a cara das pessoas, sabe? Eu acho isso uma pobreza absurda. Tecnologia, ela é feita para tornar a vida melhor, não mais pobre do que já está sendo. Ok. Vamos lá. Espera aí que eu estou abrindo de novo, tá, gente? Tenha paciência. Ninguém fala nada, só nós, só eu, Márcio, Débora, ninguém fala, Peter não fala nada, tá tudo certo aí, Peter? Não, tá tudo certo. Estava esperando Tá concordando, tá discordando, como é que tá aí? Não, eu estou concordando, eu só queria apimentar um pouquinho aí a discussão. Apimente, no sentido da contribuição sua, da Débora e do pessoal. O que eu venho notado, e aí tem a ver com a tua apresentação desde o início, Marli, só para contemporizar, eu acho que tem alguns cases interessantes que a gente pode voltar para o passado para chegar no presente e mirando mais no futuro. Se você analisar um pouquinho aí a área que tem ainda, aliás, em São Bernardo do Campo, que é onde você fez muitos trabalhos lá do lado da Volkswagen, né, que está lá ainda. Uhum. Um pouquinho para trás, tem ali a Rolls-Royce, que você trabalhou, né, que agora não está mais lá. Um pouquinho mais para trás, e aí a gente vai ver, né, tem ali a Freudenberg, do nosso amigo Jorge, que por enquanto está lá como operação, mas está migrando para outros polos, né? Eu só queria usar esse exemplo porque eu acho que o modelo de negócio, os momentos diferentes e as transformações da indústria e dos negócios
causam também esse impacto nas pessoas e também nos modos que todo mundo falou aqui, desde a gestão e desde do olhar, inclusive na percepção da contribuição individual do cara dentro da sua jornada e dentro da sua experiência e dentro do seu trabalho, né? Inclusive o George falou disso, né, Peter? Ele falou da importância dessas reuniões em vídeo, ele deixou bem claro, ele frisou bastante isso, ele falou a importância de nós nos olharmos a partir dos vídeos para que a gente possa se sentir acolhido e também para que a gente possa perceber como é que o outro está. Exatamente, exatamente. E não por acaso ele colocou lá, que eu não a conheço pessoalmente, mas eu sei o estilo, eu conheço um pouquinho do estilo de gestão do próprio Jorge, eu trabalhei com ele também, tive o prazer de trabalhar com ele na Plascar e em outros lugares, e também dentro do Cine Peças, e não por acaso ele incluiu lá na conversa, que eu achei muito importante, a Adriana, que também é do RH. Então, o que eu quero falar do RH e se o posto pessoal concorda ou não? Eu acho que parte de tudo isso que nós estamos falando, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com transformação, tem a ver com relação humana, e também não é para departamentalizar, não é para departamentalizar, responsabilizar o RH, né? Responsabilizar o RH. Só que tem uma coisa que a gente não olha, e eu acho que como pessoas e como membros também diversos, a gente poderia colocar em pauta, né, Débora, até para uma próxima discussão. O que é? Eu acho que os RHs das empresas, mesmo com essa transformação digital e mesmo com essa necessidade de atualização e de migração, eles não estão preparados, o RH não está preparado para acolher essa transformação digital. E por que eu digo isso? Podem haver casos que sim, mas a grande maioria, em especial, acho que dentro do setor automotivo, ainda não está. É raro o RH entrar na análise daquilo que é a requisição. Isso quando tinha emprego, né? E quando tinha vaga ainda disponível, o cara entra lá para cumprir o papel de atender a demanda interna das áreas solicitantes para colocar pessoas. Ele não consegue avaliar em tempo real, né? Talvez fazer análise crítica do perfil, se o cara tem aquilo que agora está na moda, que é o hard skill, o soft skill, como é que ele está. As ferramentas de digitalização e também de tecnologia para o RH que estão mudando, tem aí várias que a gente pode citar, elas estão se transformando, ela também já é usada em algumas áreas, com bastante eficácia, mas dentro do setor automotivo, que é basicamente o nosso caso, ele é pouco difundido, pouco usado, e eu acho que aí é que está um dos problemas. O requisitante, quando pede também, e também pede para o RH, ele não analisa direito o que ele pede. E como você falou anteriormente, o Data Analytics, do resultado de toda essa seleção, ninguém faz direito. Eles não fazem direito e, portanto, essas discussões dos indicadores ou de uma melhoria nos processos de qualidade, isso é qualidade também, né? Ele não vai bem. Então, eu acho que cabe aqui toda essa discussão, porque desde dessa jornada de recrutamento e seleção, que hoje já tem digital, ele inclui, eu já vi casos, e depois a gente pode conversar, também já nessa parte de inclusão e diversidade, coisa que até pouquíssimo tempo não era nem permitido. Você não pode colocar ali determinadas perguntinhas, né, para o candidato, para saber se ele está ou não incluso e inserido nessa discussão. Eu comento isso porque isso agora com uma avaliação e tem ferramentas digitais que você consegue ter toda essa estratificação desses conteúdos, né, para alimentar o gestor, como disse o Márcio, ou outras áreas afins, e ter essa discussão aberta e transparente de modo proativo, né? Eu acho que isso daí merece, inclusive, um novo webinar, porque é uma discussão muito ampla, né, do qual a gente ainda não está, talvez, preparado. E incluir nela também as experiências, como a Débora falou, dos RHs. Boas práticas, né? Boas práticas. E experiências dos RHs para ver se, de fato, eles estão fazendo isso já na sua contratação,
né? Para depois passar para o treinamento, capacitação e dar o feedback, eu acho que ali nós vamos ter uma surpresinha, né, na hora que a gente analisar algumas pesquisazinhas nesse sentido, né? É só isso que eu queria conversar, porque isso eu acho que nós vamos ter que fazer uma hora, e vamos ter que ter aí a estratificação também dos skills e desses skills, né? Ver quem está um pouco mais à frente, preparado para se adaptar também com essa transformação, com essa coisa do não só de entrar no Zoom, né? no Zoom ou numa reunião e se colocar à frente. Isso nós temos que sim, também faz parte também do treinamento do jovem que está entrando nesse momento na sua jornada de carreira e tudo mais. E se ele não for orientado também a essa educação, né, eu acho que a gente vai estar discutindo aqui sem o propósito de colocar isso como missão também das empresas e das pessoas. Então, Peter, aqui é justamente, né, se vocês puderem ver alguma coisa dessa psicóloga do MIT, a Sherry Turkle, ela fala exatamente da importância dessa comunicação. Eu acho que a comunicação nesse momento ela é imprescindível. Débora, eu só queria que você me dissesse quanto tempo nós temos. Poucos minutos. Acho que a gente já está chegando próximo do nosso horário de finalização. Estava previsto para as 11, já passaram 4 minutinhos. Podemos ir até... eu acredito que a gente possa mais uns 5, 10 minutinhos no máximo. Tá, então, Peter, eu acho que você faz um ótimo convite, né? Tanto que a Sherry fala, precisamos nas organizações nos preocuparmos mais em comunicar e não ficar somente usando o tempo para pensar. Nós não estamos usando esse tempo para falar, para conversar. Então, você faz aí, inclusive, um convite, uma proposta, né, Débora, para uma próxima webinar aí, trazendo boas práticas de recursos humanos, Peter. Eu acho que tem sim, tá? Tem empresas fazendo boas práticas, não dá para generalizar, e eu acho que nós podemos, inclusive, aprender com essas boas práticas. Isso é muito importante. Para finalizar, eu queria primeiro agradecer as pessoas que participaram, que nos ajudaram, né? Márcio, Peter e talvez outras pessoas que também gostariam de comentar. Mas a Sherry Turkle, ela fala algo muito importante. Nós estamos aí há praticamente 2 dias dos Dias dos Pais. Então, eu queria que tanto os filhos, quanto os pais, quanto as mães que estão participando desse evento, desse nosso webinar, que saíssem daqui pensando. Não se esqueçam que quando nós escrevemos a partir de um WhatsApp, quando nós não ligamos, quando nós não ouvimos a voz, quando nós não vemos o outro, não se esqueça que nós estamos buscando o maior controle sobre aquilo que nós queremos, como disse a Débora. Quando eu coloco uma foto sorridente lá no Instagram, no Facebook, quando eu escrevo coisas poéticas, jogando as pessoas para uma coisa boa, aquilo é o que eu tenho controle, ou seja, é isso que eu gostaria de ser, isso é o que eu gostaria que acontecesse. Então, ali eu posso controlar o que eu penso e o que eu sinto, mas isso não quer dizer que seja verdadeiro. Então, tudo que é tecnológico, ele pode ser usado para a gente ter uma falsa percepção de que nós temos o controle sobre o nosso sentimento, o controle sobre aquilo que nós pensamos de verdade. Então, a gente projeta um avatar, a gente projeta uma persona para o outro, né? Para que o outro veja, olha como eu consigo, inclusive, apagar aquilo que eu escrevo. Eu tenho um amigo que diz que eu escrevo muito bem, e que, inclusive, eu coloco os meus sentimentos naquilo que eu escrevo. Não se esqueça que quando eu escrevo, eu apago quantas vezes eu quiser no WhatsApp. E posso escrever a partir do racional e não a partir do emocional. Quando nós conversamos com as pessoas como nós estamos fazendo agora, quando nós olhamos para elas, nós usamos o emocional. E o emocional, nós não temos controle. Então, convidem os seus filhos para saírem dos quartos. Saiam das tocas, vão sentar na mesa, vão jogar, vão brincar, vão falar, vão se olhar. Sabe, a tecnologia é para quando nós precisamos dela. Mas dentro da mesma casa, nós conversarmos por WhatsApp... Desculpa. Isso não é vida. Marli e Débora, mais uma contribuição? Tem mais alguns minutinhos aí? Tem, Débora? Posso? Pode, claro, por favor.
Só reforçando aí, né, como parte dessa, que você citaram aí do RH, né, acho que a gente não deve esperar que que o Peter falou aí do Peter, né? Você é alemão, né, Peter? Então meu pai era alemão, minha mãe iugoslava, eu sou brasileiro, adoro caipirinha e cerveja. Tá joia. Então, a gente não deve esperar, né, que o departamento de RH, essa é a minha visão, né, tome uma iniciativa para fazer uma mudança, né? Eu acho que cada gestor, como no caso da qualidade, do meio ambiente, para mim, recurso humano também ele é transversal, né? É uma coisa que cada gestor tem que fazer a gestão das pessoas. E o que eu queria dizer, assim, eu fiz isso na organização que eu atuei anteriormente a essa onde estou hoje, e a iniciativa que eu estou tentando fazer, aí eu comecei pelos estagiários, e aí depois eu vou subindo na hierarquia da minha área, que é justamente implementar, coisa que não tem hoje na empresa, reuniões de feedback, nos dois sentidos, tá? Para que a gente possa dar o feedback de uma forma, logicamente, respeitosa e privada, né, para a pessoa, e também possamos, como gestores, receber feedback e desmistificar, né? Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de criticar o chefe, né, ou o gestor, vamos trocar a palavra de chefe por gestor, e a gente quebra um pouco isso, né? E aí a gente vai melhorando, as pessoas vão ganhando confiança, elas vão melhorando porque elas vão sendo direcionadas. Então, o que eu queria dizer assim, a gente não precisa do departamento de RH cobrando que cada gestor faça isso. É a iniciativa de cada um que isso seja feito. Ok, é isso aí. Eu acho que, de novo, né, que o computador, que o celular, que o notebook nos atenda para tornar a nossa vida melhor e não mais complicada. É isso. Alguém gostaria de contribuir, colocar mais algum ponto? Nós já estamos chegando no nosso horário de finalização. Em paralelo, eu agradeço também a participação de todos, o interesse em se conectar com o IKEA, com a Marli, com esse tema bastante relevante para a sociedade, né? A transformação digital e o quanto isso impacta nas nossas relações humanas. Obrigada a todos.